E aí, meu primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar nessa videoaula aqui de magma, de placas tectônicas, de um pouquinho de terremoto, de escala Richter. Aproveitei aquele gancho daquele vídeo que eu fiz sobre o Krakatoa no fim de semana, acho que já deve estar disponível para vocês. Já linkei lá no mural, tinha até esquecido, espero que vocês tenham visto, tá? Acompanhem as notícias, não deem mole. Tá? Isso é matéria de avaliação nossa, de conteúdo nosso. Tá? Eu não perca esse tempo agora. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre esse conteúdo que está na parte, capítulo 3 do livro, é unidade 1, capítulo 3, está quase no finalzinho ali, tá pela metade. É explicar para vocês e mostrar para vocês como aconteceu exatamente a ideia do Krakatoa ali, da erupção vulcânica. Eu vou fazer toda a parte técnica agora, toda a parte explicativa ali, para vocês entenderem como funciona. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: existe uma teoria denominada deriva continental. O que essa teoria fala? Que ela existe um continente, ou os continentes, e que elas ficam à deriva. Meio tosco essa condição, mas a ideia disso é que eles estão boiando. Tá? Isso foi lá em 800 e alguma coisa, um alemão, Alfred Wegener, por favor, se eu estiver errado, corrija, ele formulou a teoria dizendo que é o seguinte, gente, a massa, o chão, a massa de terra, o continente, está em constante movimento. Era essa a ideia. Meio surreal a ideia, para começar. Mas ele formula, ele faz uma hipótese dessa teoria, eu acho que isso aqui está acontecendo, vamos estudar. É lógico que em 1800 toda essa teoria foi refutada a rodo, à vontade. E perguntaram a ele, vem cá, quais são as evidências? E ele cita 3. Primeiro, quando ele olha o mapa Mundis, que já era conhecido, ele percebe um perfeito encaixe entre a África e a América do Sul. Então ele diz assim, não, parece que encaixa ali, é tão bonitinho. Mas tudo bem, só isso poderia ser coincidência, mas ele apresenta uma segunda ideia. Então ele fala o seguinte, entre o continente africano e o continente sul-americano, existem evidências de animais que você percebe que eles não poderiam existir a não ser que esses dois grupos de terra, essas duas porções de terra, estivessem juntos. A pessoa, foi coincidência, qualquer coisa, mas ainda teria uma terceira situação. Características da rocha que indicam sobre o clima indicam a mesma característica. E aí realmente só poderia estar juntos. Mas mesmo assim você não consegue formular a teoria de forma correta, 100%, porque existe um questionamento que ele não conseguiu responder. E aí vem o questionamento. Ele não foi capaz de responder qual foi a força absurda que existe no planeta Terra que consegue levantar o peso descomunal que seria essa porção da Terra, esse continente, essa placa tectônica. Não existe explicação. Ele foi refutado por grande parte da comunidade científica, mas alguns acreditaram e começaram a pesquisar, começaram a andar e a investigar aquilo ali. E, em algum momento da história, por volta da década de 60, eu formulo o que eu hoje chamo de tectônicas de placas. E aí, o que vem a ser tectônicas de placas? A ideia é que o mundo está dividido em várias placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São porções do continente que estão divididas da Terra. São rochas, porções grandes de rochas que estão divididas, que boiam sobre o material magmático, sobre o material pastoso. Por elas estarem boiando nesse material pastoso, elas conseguem prover a movimentação. Ali na frente eu vou explicar para vocês como exatamente isso acontece. Mas nesse primeiro momento é o que eu preciso. E aí, vamos lá na década de 60 agora, 1960, a hipótese é aceita e graças também ao uso de equipamentos modernos. E o mais legal, quando a gente fala em equipamento moderno, é o equipamento moderno da época, que vinha sendo desenvolvido ao longo do contexto de Guerra Fria, que vocês estudaram pelo 8º e 9º ano. 9º com o professor de geografia, no 8º com o Jacaúna, que é o de história de vocês, caso não falhe a minha memória, tá? E muito graças a essa tecnologia, ela também vem desenvolvendo por causa da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. Então todo o desenvolvimento tecnológico permitiu que na década de 60, essa teoria de placas tectônicas, elas fossem, agora sim, tá aceita, tá legal, vamos começar a pesquisar mais, vamos investigar mais sobre isso para definir exatamente como funciona
essa teoria de placas. E aí vamos no óbvio, se as placas tectônicas são gigantes e se elas estão sob o movimento de um material pastoso, elas vão fazer dois movimentos simples, ou vão se afastar ou vão se chocar. Mas na frente eu falo também sobre isso. E aí alguém vai lá e começa a pesquisar o que exatamente houve nessa história toda. E eu começo a definir a história continental. Lembra daquele período geológico? Em algum momento da história geológica eu tenho a formação dos continentes. No primeiro momento era um continente único, que era denominado Pangeia, esse é mais famoso que batata doce, e Pantalasso, que era o oceano único que existia naquele momento. Aquela Pangeia, que é uma grande massa, um grande bloco continental, o que acontece? Com o passar dos anos, não é um ano, 2 anos, são os milhares de anos, a pressão interna da Terra foi forçando essa placa. E ao forçar essa placa, causou erupções e tremores. Essas erupções e tremores causou a quebra, a racha, a divisão dessas duas placas. E aí formou dois novos continentes, que é a Laurásia e a Gondwana. Eu não sei falar esse nome, perdão. Esses dois novos continentes passaram pelo mesmo processo. Pressão interna, tremores, vulcanismos e racharam, dando origem a mais alguns continentes. E assim até a gente chegar no que a gente conhece hoje como continente americano, continente africano, continente eurasiático, o continente antártico, o continente ártico. Todos esses continentes, eles são partes de uma placa tectônica. Eles não são as placas, eles são partes. No assoalho, na placa continental, eu tenho a parte continental, que é a parte de terra mesmo, e a parte oceânica. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem em cima de uma placa tectônica chamada placa sul-americana. Ela começa mais ou menos a oeste da gente aqui, na Cordilheira dos Andes. Ali existe uma divisão, por isso a cordilheira está ali, na frente eu vou falar mais um pouco sobre ela, e termina no meio do Oceano Atlântico. Então, do Oceano Atlântico até a Cordilheira dos Andes faz parte de uma placa tectônica. As placas são iguais? Não. Tem o mesmo tamanho? Não. Tem algumas maiores, tem algumas menores, tá? E tem algumas menores ainda. Elas não são iguais. Elas se movimentam da mesma forma? Basicamente sim, só que em direções diferentes. A gente vai ver isso também com calma. Tá? Partindo disso, eu já entendi que a deriva continental ela foi criada por Wegener no século XIX, em 1800 alguma coisa. Foi aceita na comunidade científica na década de 60. Ela explica que o mundo é dividido em placas, que a força geotérmica da Terra empurra essas placas para um lado e para o outro, e entendi que a pressão interna da Terra causa tremores e erupções, o que causou a quebra dessas placas, dando origem ao que a gente tem de continente hoje. Pô, Borba, isso pode acontecer hoje? Pode. Tá. Difícil. Improvável. Impossível? Não. É uma chance em algum bilhão da vida. Mas sim, pode. Existe pelo menos um local no mundo agora de cabeça que eu vou te falar, que é a falha de San Andreas, que deu aquele filme hollywoodiano de 2012, que esquece o filme. Serve pra nada o filme só serve pra ganhar dinheiro. Mais que isso, nada. Mas a falha de San Andreas existe, e sim, existe a ideia que vai separar ali em algum momento, vai criar um pedaço novo, uma condição nova. Sim, aquilo ali é verdadeiro. Só que o resto do filme você esquece, taca fora, não vale pra nada. Tá? E aí eu tenho, no mapa, aqui eu tenho um mapa aqui que eu tô olhando aqui na minha telinha no computador, você tá observando que eu tô vendo toda hora pra cá. Tá? E eu tenho a distribuição das placas, e cada placa tem um movimento. Para entender nos limites das placas para onde ela se movimenta, eu posso fazer uma observação bem simples. Primeiro, se eu tiver uma alta cordilheira, uma grande montanha, por exemplo, uma Cordilheira dos Andes, eu posso afirmar para vocês com certeza e categoricamente, existe ali uma área de choque de placas. Poxa, Borba, quer dizer, então quando você olha e vê uma grande cadeia montanhosa no planeta Terra, você está dizendo que é a área de choque de placas tectônicas? Exatamente. Tá. Exatamente. É uma placa sobrepondo sobre a outra, dando origem àquela cordilheira. Então eu falei da Cordilheira dos Andes, que está na região do Chile. Eu posso falar do Himalaia, que é onde tem lá o ponto mais alto do planeta. Tem as grandes rochosas nos Estados Unidos também, são formas de áreas convergentes, tá? Áreas de choque de placas. Isso para ficar em 3 exemplos. Todas elas são áreas de choques.
No caso oposto, que é o caso leste do Brasil, tá? No caso à direita, você pegou o mapa do Brasil, olhou à esquerda eu tenho a Cordilheira dos Andes e à direita o Oceano Atlântico. No meio do Oceano Atlântico tem uma cadeia mesoatlântica, uma cadeia oceânica de montanhas, mas ela tem uma formação diferente. Como é um limite divergente de afastamento ali, eu tenho uma abertura. Aquela abertura libera o magma dando origem àquela cadeia mesoatlântica. Regiões de cadeia mesoatlântica normalmente são regiões de afastamento, de divergência de placas tectônicas. Eu olhando o mapa aqui que eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês, junto com o slide anterior também, que eu fiquei devendo a vocês, eu posso olhar aqui, eu tenho placa sul-americana, africana, arábica, eu tenho um monte de placas, cada um com o seu movimento e com a sua característica. Mas, Borba, tá, você me explicou, você me falou. E como a Terra, com a sua energia geotérmica, ela consegue fazer com que uma grande porção de terra, que deve pesar milhões ou bilhões de toneladas, consegue se fazer movimentar. Vamos para o princípio básico, parte no princípio básico. Do calor, do vapor, do calor, aquela energia que ele libera, aquele calorzinho, ele consegue pressionar alguns elementos para cima. Pega o balão ele voa por quê? Ah, porque ele é leve? Não, porque o ar quente, que é proveniente da bucha, empurra a borda do balão, aquela partezinha ali do papel, para cima, fazendo com que o balão suba. Você não vai ter balão se não tiver uma fonte de calor. Tem que ter alguma coisa para fazer calor, porque o ar quente é mais leve que o ar em temperatura normal ou o ar frio. Isso acontece no básico, no simples. Pega essa mesma história, pega essa mesma teoria, essa mesma condição e aplica na Terra. As placas tectônicas elas são gigantescas, muito pesadas. Mas o interior da Terra, que a gente viu lá na última videoaula, também é muito quente. A gente está falando de 3, 4, 5 mil graus Celsius e com poucas saídas. Esse calor geotérmico não chega constantemente à Terra por vários locais. Você tem vulcões, você tem aberturas, você consegue tirar a energia geotérmica, isso é uma das fontes renováveis de energia, isso é fácil, não é nada absurdo. Só que ele não tem grandes aberturas para isso tudo. Esse calor e excesso faz aumentar a pressão. Esse aumentar a pressão faz com que as placas subam ou depois de um excesso de pressão elas desçam. Então elas acabam ficando em constante movimento. Isso se chama corrente de convecção. Eu vou olhar aqui um pouquinho, só para eu me situar. Então eu tenho aqui o magma, aqui embaixo, ele causa uma pressão, sobe. Quando ele faz esse movimento de subida, a temperatura aqui embaixo, onde está meu dedinho aqui, é menor. Perdão, aqui embaixo é maior e aqui em cima é menor, fazendo com que esse magma ele faça esse movimento. Esse movimento é a corrente de convecção. Esse movimento constante do magma, de subida e descida, é o que impulsiona as placas tectônicas em determinadas direções. E aí causando toda a mudança do relevo que a gente conhece hoje. A mudança do relevo e as condições de vulcanismo, tsunami, erupções vulcânicas que a gente envolve hoje. A gente está falando disso, a gente não pode esquecer que a Islândia, o nome meio que emprega a Islândia, alguma coisa relacionada à ilha, e o Japão, para ficar em dois exemplos básicos. Tem mais um que eu acabei de lembrar, Fernando de Noronha, pessoal que gosta de Fernando de Noronha. Então, os três lugares são topo de cadeias mesoatlânticas, tá? São formados a partir dessa abertura, dessa movimentação do magma no interior da Terra. Essas três regiões acontecem isso. Mas, pô, Borba, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é tudo muito plano. O que aconteceu? Em algum momento da história geológica, deixou de ser borda de placa. Aquela rocha solidificou, a gente vai falar isso lá na frente. Tá? Mas eu vou dar uma explicação agora. Ela só solidificou e o excesso de erosão deixou essa região aplanada. Então eu posso falar para vocês o seguinte agora. Toda região que apresenta um relevo muito intenso, muito quebrado, irregular e bem alto, são regiões novas que dão informação. Toda região que está muito plana, muito bem regular, alturas baixas, como o caso da Baixada Fluminense, são regiões mais antigas e que sofreram desgaste ao longo do tempo geológico. Então é assim que essas placas se movimentam. E ao movimentar dessa forma, elas geram três tipos
de choques ou de contatos. O primeiro é o convergente, tá? Você não pode esquecer esse nome. Esse nome é o que vai ser aplicado nas suas provas, que vai ser aplicado na sua vida, que vai ser aplicado no Enem, no vestibular, onde você quiser, tá? Então, convergente vem de convergência, de juntar, de unir. Então, o choque da placa tectônica convergente, ela vai causar os tremores, o vulcanismo também, e em algum momento as placas elas não são iguais, como eu te falei. Se elas não são iguais, uma placa pode soerguer sobre a outra, pode subir sobre a outra. E essa placa subindo sobre a outra vai dar origem ao que a gente vai chamar hoje de cordilheira ou de cadeias de montanhas. Tá? Mas eu também tenho um sentido oposto. Eu falei que o convergente, ela se choca, mas eu também tenho um movimento divergente. O movimento divergente é o que se afasta. Ao se afastar, ela abre o espaço. Abrindo, abre espaço para o magma subir, também dando origem a cadeias atlânticas, a cadeias de montanhas, porém com uma altura menor, entre aspas, porque elas acabam ficando nas partes mais baixas do relevo. Elas acabam não subindo tanto. Por isso que o Japão, Fernando de Noronha, não são tão altos dependendo da região. O Japão é um caso à parte por causa do ciclo de fogo do Pacífico, que é uma região onde tem muito choque de placas, são várias placas se chocando constantemente, então muda alguma condição ali. Mas Fernando de Noronha, existe uma grande cadeia mesoceânica para baixo, não é para cima, é por causa dessa condição. E eu tenho um terceiro movimento, que eu chamo de movimento transformante. É quando uma placa toma um sentido e a segunda placa ela toma um sentido oposto. Ela faz esse movimento. Isso aqui é o que vai acontecer na falha de San Andreas, que elas vão acabar se rompendo, se quebrando, dando origem a um pedaço diferente ali. Isso aí a gente vai ver com mais calma e eu vou pedir que vocês façam os exercícios do livro logo depois dessa explicação. Tem ali e a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas. A gente vai falar um pouco mais. Tá? E para medir isso tudo, como professor, Borba, como eu vou medir essa condição toda dentro do processo tectônico, dentro da ideia de terremoto, de vulcão? Eu vou olhar, Borba, eu olhei o Krakatoa e fiquei desesperado. Esquece isso um pouquinho. Tá? Primeira coisa que você tem que olhar, existe estudo sobre isso, você já sabe, e existe um aparelho chamado sismógrafo, ele mede a intensidade daquilo ali. E dentro da intensidade daquele tremor, ele graduou, ele criou uma régua graduada de 0 a 10. E essa régua graduada de 0 a 10, o que acontece? Ele intensifica a quantidade de força que foi liberada desse choque, desse qualquer coisa que aconteceu no interior da Terra. Essa escala eu chamo de escala Richter, e ela vai de 0 a 10. Eu vou dar uma lida aqui bem simples para você tentar entender. Olha aí, escala Richter menos de 3,5. Você nem sente, mas pode ser registrado. O sismógrafo está lá registrando. De 7 a 7,9, eu estou pulando. Terremoto de grande proporção pode causar danos graves? Pode, vai depender de onde. Porque o que ocorre? Dentro do planeta, eu tenho que ver onde foi o choque, onde foi essa liberação de energia. Se o epicentro for numa grande cidade, tipo Nova York, por exemplo, o desastre é muito grande. Porém, se o epicentro for no meio do oceano, pode ser menor. Ah, mas causou uma tsunami. Ferrou. Vai depender de onde essa tsunami vai alcançar. Então, a ideia da destruição vai depender da intensidade e do local. No caso agora do fim de semana lá do Krakatoa, não causou tsunami, não causou grandes destruições posteriores, tá? Nem com tremores secundários. E foi razoavelmente fraco. Por que eu estou falando razoavelmente fraco? Porque já teve pior. Tá? Por isso que você não vê a notícia posterior. Tanto que a notícia seguinte sobre o Krakatoa não foi o Krakatoa, foi um incêndio na Ucrânia, perto de Chernobyl, onde tem a usina nuclear de Chernobyl. Lembrando que aquele ar todo está poluído por causa do vazamento da usina nuclear. E aquela queimada pode estar liberando gases tóxicos e aí ferrou. Resumo, 2020 está pesado pra gente. Tá? Vamos falar da escala 8, ou até mais, essa causa de destruição. Então tem uma escala de 0 a 10 que vai medir isso tudo a partir do sismógrafo. E aí eu vou ter ou não uma condição de destruição, de tsunami ou de qualquer consequência relacionada a ela. Qualquer tremor que tenha menor que 5, fica tranquilo que não vai ter nada. Até 6,5,
7, você para um pouquinho, começa a ficar preocupado. Por exemplo, o Brasil tem vários tremores, por incrível que pareça, ainda, mas todos eles são de baixa intensidade. Os que eu ouvi nos últimos anos causou algumas rachaduras, mas nada dano estrutural. Tá? Então essa é a nossa escala Richter. E eu tenho um mapa aqui, que eu preciso que vocês olhem com mais calma, que é o mapa da localização dos principais vulcões. Se eu sobrepor esse mapa com os mapas de área de choque de placas tectônicas, vocês vão ver que eles se repetem. E vocês ainda vão perceber que nesse mapa de atividades sísmicas, ele também coincide com as grandes cadeias montanhosas mundiais, corroborando aquele assunto do o movimento convergente causa grandes cadeias montanhosas muito altas e muito irregulares. Tá? Então os abalos sísmicos eles acontecem principalmente em áreas de convergência ou, no pior cenário, em áreas transformantes. Em áreas divergentes acontece, mas acontece bem menos, em escala menor, porque o choque ali é mais intenso nessas regiões. O caso do Krakatoa, exatamente, que eu falei no outro vídeo, ele estava na região do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região que concentra constantemente regiões que tem choque de placas, de áreas convergentes. E o Krakatoa está exatamente em cima de uma área dessa, o que causa constantes tremores e lembra lá do tremor do século XIX, 1883, que causou um espetáculo, entre aspas, de 9 pontos alguma coisa. Só não causou maiores destruições à população, porque a população naquele período era muito menor do que a de hoje. Mas mesmo assim causou mudança geográfica, causou mortes, causou destruição, causou um monte de coisas. Isso vai acontecer. Vários filmes de tremores nos Estados Unidos sempre aparecem, mas eles são exagerados até certo ponto. Poucos filmes retratam de uma forma muito legal o que é um tremor. O que eu melhor vi, se eu não me engano, foi o Inferno de Dante, com Tommy Lee Jones, apesar de ser um pouco hollywoodiano, ele me mostra um pouquinho o que é. Se vocês puderem ver, procurem. Passou na TV a cabo, dá uma olhada nesse filme, é legalzinho, dá para perder 1h30 e assistir, que ele te deixa bem claro e te elucida o que é qual é o sismógrafo, a pesquisa que ele faz, o que pode acontecer, se acontecer uma erupção ou um tremor numa cidade, o que vai acontecer, como tentar lidar com aquilo, porque é quase impossível, improvável você conseguir lidar com material magmático muito quente. Então assiste o Inferno de Dante, que é um filmezinho bem legal sobre esse assunto. Estou fechando aqui o meu slide hoje, que é o da deriva continental, ele está aqui, é primeiro ano, deriva continental, unidade 2, capítulo 3. Vai ter mais algum assunto na frente que, caso não falhe a minha memória, são tipos de rochas. A gente vai falar alguma coisa à frente. Caso você tenha dúvida, alguma crítica, alguma coisa, bota na plataforma. Vai ser o nosso canal de comunicação. Não deixe de assistir aos vídeos, às aulas, aos links que a gente está postando, porque a gente está brincando muito ali ainda, a gente está aprendendo muito. E vai ser nosso canal de comunicação ali, pelo menos durante abril, tá? E maio. A gente ainda acredita até junho, e se bobear a gente só retorna em agosto, segundo a informação do Ministério da Saúde, que os piores meses são maio e junho. Hoje uma terra que ainda não está no Ministério da Saúde fala somente em maio, mas é uma previsão otimista, segundo o que a gente está acompanhando. Alimenta aquilo ali, comenta, pergunta, não deixa de fazer, acessa ali a plataforma e participa. Tá? As próximas aulas a gente vai tirando mais dúvidas, vai fazendo mais exercícios, e qualquer coisa a gente vai se comunicando, tá? Um beijo e até amanhã.